De acordo com a sabedoria antiga temporal, da ciência espiritual, de religiões e filosofias antigas, falam que o sonho ele é uma mini-morte, podemos dizer assim, né? Ele é como se fosse uma analogia do que acontece durante a morte. Então quer dizer que tudo que está em cima está embaixo, tudo que está embaixo está em cima. Então o sono, ele é um micro do macro que é a morte, por exemplo, né? Então quando a gente vai dormir, é mais ou menos o que acontece durante a morte. Então é muito interessante você estudar essas filosofias, esses ensinamentos espirituais antigos e essa ciência espiritual, que eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, porque ela fala coisas, você aprende coisas que fazem muita lógica, que fazem muito sentido e que expressa uma lei universal que é o micro e o macro, né? Tudo que está em cima está embaixo, tudo que está embaixo está em cima. E o sono, né, quando a gente vai dormir, é como se fosse uma mini-morte. Então, tudo que acontece meio que durante o sono é como se acontecesse durante a morte também. Quando você dorme, você revê o seu dia inteiro. É como se quando você também morre, você revê a sua vida inteira. Não sei se você já viu falar de experiência quase morte, de que quando a pessoa, por exemplo, está se afogando, a vida dela passa diante dos olhos dela, que não só afogando, mas em qualquer outro acidente, outras circunstâncias que a pessoa quase vai morrer e ela vê a vida inteira passando diante dos olhos dela, e a gente conhece isso como um ditado popular, alguma coisa assim, mas as filosofias e religiões antigas, a ciência espiritual, se você não sabe o que é ciência espiritual em detalhes, vou deixar um outro vídeo aqui também na descrição para você, que eu explico em detalhes o que é ciência espiritual, a diferença da ciência material. A ciência material estuda a matéria, as coisas físicas, e a ciência espiritual estuda todas as coisas que acontecem no invisível, nas coisas invisíveis, nas coisas espirituais, enfim. Essa ciência espiritual, que é antiga e moderna também, ela fala sobre isso, ela fala que então o sono é uma mini-morte. Tem até passagens na Bíblia filosófica que fala sobre isso, né? que tem essa filosofia, essa analogia de que você morre e renasce todos os dias. E tem a ver com isso aqui também. Tem outras passagens também, outras religiões que também falam sobre isso. O que acontece então quando você vai dormir, você revê a sua vida de trás para frente. É assim como eu falei da morte lá, que você revê a sua vida num piscar de olhos. Quando você vai dormir, você também revê a sua vida de trás para frente. Então você começa a passar imagens na sua cabeça de forma automática, não é de forma consciente, não é você que quer isso, é de forma automática. Você fecha os olhos e essas imagens começam a passar para sua cabeça, assim como eu falei, que você consegue comprovar isso, às vezes nos cochilos que você dá durante o dia, que você percebe, quando você, igual eu falei, né, quando você acorda, você consegue lembrar de algumas imagens, né? Então quando você vai dormir, você vê as imagens do seu dia de trás para frente. Então você começa a rever coisas que você fez um pouco antes de dormir. Então, por exemplo, escovar o dente, ou tomar banho, ou jantar. Aí você começa a ir de trás para frente. Você começa a depois ver, sei lá, o café da tarde, depois você vê o almoço, depois você vê o café da manhã e você vê desde a hora que você acordou. Então, automaticamente, essa memória inconsciente, ela começa a repassar as imagens do seu dia de trás para frente, né? Da noite para o dia. E por que é da noite para o dia e não do dia para a noite? Existe um significado espiritual disso aí também, que tem a ver com a morte, igual eu falei também. E tem a ver com isso aqui, tem a ver com você primeiro ver os efeitos para depois ver as causas, né? Porque, como eu também já falei em outros vídeos, tudo na vida é causa e efeito, né? Você cria as coisas, você faz as coisas e aquilo gera um efeito. Mas o objetivo dos sonhos é equilibrar a sua vida, é ajustar as coisas, é você aprender. E quando você revê essas cenas, de forma inconsciente. Então, de forma inconsciente, o seu espírito, a sua memória inconsciente, a sua alma ali, ela está vendo essas imagens, o que você fez durante o dia, né? E ela vê primeiro os efeitos, depois as causas. Então, primeiro você vê, vamos supor, você teve uma briga durante o dia com alguém, né? Quando você revê essa briga durante o dia, durante os seus sonhos, né? Você vê primeiro a consequência da briga. Então, sei lá, você vê alguma coisa que aconteceu, você vê você xingando a pessoa, você quebrando algum objeto, por exemplo. Depois você vê a causa que foi essa briga. Depois de você ver a consequência, os efeitos, você vê a causa. Qual foi a causa? A causa foi um desentendimento de alguma coisa. Porque você quis alguma coisa, porque outra pessoa quis alguma coisa, você não aceitou. E você vê a causa. Qual que é o aprendizado espiritual disso? É que você precisa você vê assim, isso que você causou gerou um efeito. Então veja o efeito e vê o que foi causado.